Eu tentei, mas a própria série do Homem-Aranha se sabota. Seu amigão da vizinhança chegou com o episódio 6, 7 e 8 e prepara o final da temporada com os dois últimos episódios na próxima semana. A história geral até é legal, mas a história ela se distrai com coisas que ela não precisava comprar de briga para ela mesma. Vamos para uma conversa sincera sobre o que essa série está fazendo com o Homem-Aranha e com os seus personagens históricos. Tivemos que viver para ver. A Marvel pegar a frase clássica do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mudar o responsabilidades por respeito e fazê-la sair da boca do Norman Osborn para o Peter Parker. Quando isso aconteceu e eles mudaram a frase, simplesmente tudo bem para mostrar que ele é um vilão e de que se ele ainda não é o Duende Verde ele vai acabar se tornando, é extremamente desnecessário. E aí, na sequência dessa mesma cena, o Harry dá pro Peter o uniforme tradicional, vermelho e azul, e o Harry fala, vai lá Tigrão. Cara, se não é a Mary Jane que fala isso, não precisa colocar ninguém pra falar isso. Não precisa fazer o Norman Osborn falar com grandes poderes em grande respeito para tentar causar um impacto que é negativo. É ruim pro personagem, desvaloriza. A gente fica pé da vida com isso. Tem tanta coisa legal na história. A história do Lincoln é legal. A amizade que o Harry está construindo com a Nico Minoru. A própria questão do Peter, a falta do Tio Ben, e pela primeira vez o Tio Ben recebeu um rosto em todo o UCM, tudo bem que isso aqui é um multiverso Marvel, mas o que seja. E assim, o Dr. Octopus, o Demolidor aparecendo, o Camaleão, o Escorpião, o próprio mistério do Duende Verde, tudo isso atrai. Tudo isso mantém a gente querendo saber mais. Mas aí eles fazem coisas como essa, que lá atrás, nos episódios anteriores, aqueles uniformes coloridos do Homem-Aranha, pra que aquilo? Botar o Homem-Aranha pra lutar com o Escorpião nesse episódio, no episódio 6, não foi tão legal. Porra, foi muito legal. Ele sendo perfurado pelo coisa do Escorpião, né? Pela não é garra, né? Pela cauda, né? Do Escorpião. E ficando entre a vida e a morte. E ele ali numa situação muito complicada. Aquilo foi muito legal. Mas aí eles botam o com grandes poderes em grande respeito. Cara, não faça isso. E parece que assim. Isso aqui geralmente, gente, é pra ser uma análise, um resumo dos episódios, mas assim, me incomodou de uma forma, e é o que tá incomodando geral, porque ninguém tá assistindo os vídeos relacionados a essa série nesse canal, em qualquer outro canal, as views baixas pra essa série como um todo. A Marvel não falando sobre a audiência dessa série, ninguém tá comentando sobre isso. E aí eles ainda desvalorizam. Então assim, tem um momento que assim, enche o saco. Porque eles conseguiram destruir o Arif também. Eles só não conseguiram destruir X-Men 97. A primeira temporada. A segunda, quando vier aí ano que vem, eu acho que pode dar ruim. Mas, né, vamos falar do que a gente tem aqui até agora. Então assim, desanima a gente. Falta uma última semana que vem acaba. E eu não, sinceramente não vejo a hora que acabe isso. Porque é o Homem-Aranha. Uma coisa é você fazer, sei lá, uma série da She-Hulk e dar errado. Uma coisa é você fazer um filme do Eternos e dar errado. Outra coisa é você destruir a sua melhor mercadoria. Se os caras não conseguem trabalhar, pelo menos numa animação, a sua melhor e mais valiosa mercadoria, quem vai? A Sony? A gente viu o que a Sony fez com os vilões do Homem-Aranha numa bagunça total, onde eles não sabiam para onde eles estavam indo. Então assim, é muito triste o caminho que o Homem-Aranha tomou nesses últimos anos. Se a gente não parar pra pensar sobre isso, eu acho que eu tô jogando fora esse espaço que eu tenho aqui no YouTube, que agora nesse momento, chegando a 27 mil inscritos, 27 mil pessoas diferentes por aí, me deram a oportunidade, me deram esse espaço. Então eu tô usando esse espaço para isso. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque a gente tem que dar a voz àquilo que merece
ser reclamado e não ficar perdendo tempo com discussõezinhas aí que não levam a nada, beleza? Então, vamos resumir tudo isso, né? O Homem-Aranha luta com o Escorpião, que tentou atacar ali a gangue da 101, né? Que o Lincoln, agora conhecido como Lápide, faz parte. Em contrapartida, a gangue encontrou com o Camaleão, que sabe o endereço do Dr. Octopus para que eles também consigam máquinas, né? Para conseguir lutar de frente, né? Encarar de frente o Escorpião. Mas em contrapartida também, né? O Dr. Octopus foi preso pelo General Ross, que aqui é o secretário Ross, que trabalha em parceria com o Norman Osborn e até com alguns dos heróis, como o Homem de Ferro, que apareceu para prender o Dr. Octopus. Tudo isso a mando do Norman. Porque o Norman e o Octavius, eles trabalhavam juntos há um tempo atrás, né? E o Norman, ele não concordava com alguns rumos que o Octavius queria seguir. Só que isso aqui a gente está acreditando numa visão de um vilão do Homem-Aranha, um vilão contra o outro. Então, será que é essa história mesmo que o Norman contou? Ou o Octavius vai ter uma outra história para contar e a gente vai ter que juntar os fatos para ver que não é nem assim, nem daquele outro jeito. Talvez seja algo no meio disso, né? Enfim, então temos essas questões, né? O Harry acabou contando para Nico Minoru que o Peter é o Homem-Aranha. Ela ficou muito chateada com ele por eles serem melhores amigos e ele não ter contado isso para ela, né? Em contrapartida, ela e o Harry começam a ficar amigos, eles disputam até um racha com uma menina ali no meio da rua, assim, sendo que a Nico aprendeu a dirigir naquela mesma noite. Então, assim, é uma cena que também não faz sentido nenhum. O Dr. Octopus, numa cena que era para ser impactante, onde os braços aparecem pela primeira vez, não nele, mas ali no laboratório secreto dele, é pra gente falar, caraca, os braços. E aí, ao mesmo tempo, botam ele para fazer uma dancinha ali, lutando contra os guardas do governo antes de ser preso pelo Homem de Ferro. Então, assim, sinceramente, também outra cena assim que não faz sentido. Você vê, tem umas coisas assim que a história é legal de uma certa maneira, mas tem coisa que joga lá para baixo e você não consegue pensar, parar de pensar naquilo, porque o que é negativo acaba chamando muito mais atenção do que é positivo nessa série. Enfim, o Demolidor aparece, o Peter luta com ele e ele começa a deixar a gente na dúvida, né? A gente sempre esteve na dúvida, né, quanto ao Norman, mas ele invade o escritório do Norman e o Peter vai lá tentar impedir e ele foge, né? Mas ele fala pro Peter que o Norman não é bem o que ele diz ser, que ele tá escondendo alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, quando o Peter tá quase ali morrendo nas mãos do Escorpião, chega o planador do Duende Verde e salva o Peter. Eu até achei que o Norman ia aparecer como o Duende, assim, pra salvar o Peter, mas não aconteceu. Se ele ainda não é o Duende, ele já tá com tudo pronto, porque ele tem o planador. E aí não sabemos se vai ser ele, se vai ser o Harry, qual dos dois vai virar o Duende, mas tem esse caminho planejado aí para as próximas temporadas. Porque assim, a gente tá aqui reclamando, eu espero que sirva para eles melhorarem, mas já tem segunda e terceira temporada programadas. E isso só me preocupa porque se for a mesma cagada que eles estão fazendo aqui, é melhor parar, né? Pra quê? Continuar com algo que você só tá destruindo o seu principal personagem, né? Então a história andou de uma certa forma com esses 3 episódios, mas ao mesmo tempo desanima, né? Vamos ver como a série termina. Acho que ela vai ter um foco muito maior, já que o Octavio está preso, vai ter um foco maior no Lápide, né, no Lincoln virando esse vilão, o Peter tendo que enfrentar ele, ao mesmo tempo encarando o Escorpião novamente, que virou um problema pessoal para ele, ele tem trauma daquela luta com o Escorpião e ele vai ter que voltar. Então faltam 2 episódios, semana que vem acaba. Se inscreve no canal para não perder nada, deixa o like nesse vídeo e aqui na tela também temos outros vídeos falando tudo de Capitão América 4, que é o lançamento dessa semana, e de seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha.